Eu ouço muito a seguinte frase: na minha época, autismo não existia. E a internet, ela contribuiu muito para popularizar isso. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que são os autotestes diagnósticos. Todo mundo tem um pouco daquelas características, mas não é isso que importa. É o quanto que ela me prejudica e qual é o impacto daquilo na minha vida. Não se faz avaliação de saúde mental com pressa. Luiz Eduardo, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Diagnóstico é reconfortante. Quando eu dou um nome pro que eu tô passando, isso cria uma identidade. Eu tô cansado de ver pessoas na rua assim, meu TDAH fez isso comigo. A pessoa nunca foi num profissional de saúde. Um médico bom, no imaginário comum, é um médico que pede muito exame ou que intervém muito, ainda que desnecessariamente. Uma experiência ruim não necessariamente significa uma vida ruim. Então, todos esses componentes vão moldar a forma como a gente adoece mentalmente. Isso tem a ver com inteligência emocional? Exatamente. Como que eu posso desenvolver essa inteligência emocional? A primeira coisa para eu desenvolver a inteligência emocional é... Luiz, por que todo mundo acha, hoje em dia, que tem um transtorno mental? Fermento, isso é um fenômeno que a gente vai perceber por dois motivos. O primeiro deles é o fato de que hoje a gente fala muito mais sobre transtornos mentais. Então, tem muita coisa que a gente via no passado, mas a gente não sabia explicar exatamente o que era. Por exemplo, eu ouço muito a seguinte frase: na minha época, autismo não existia. Isso é uma coisa da contemporaneidade. E, na verdade, não. A gente não tinha um nome para aquela condição, aquela neurodivergência, e hoje a gente sabe o que é. Então, o primeiro motivo que a gente pode explicar o porquê das pessoas se identificarem tanto com o transtorno é o fato de que transtornos mentais são muito mais falados hoje em dia. Mas eu não diria que esse é o principalmente principal. depois da pandemia também, né? Teve um papel. Exatamente, porque a pandemia ela agravou o nosso isolamento social e a gente começou a entender e buscar mais experiências que falem sobre o nosso bem-estar, nossa saúde, e automaticamente a gente se depara com a questão do sofrimento mental. Mas eu acredito que esse não é o principal fator. A gente tem um conceito muito usado na psicologia e na psiquiatria que chama análise dimensional. O que é uma análise dimensional? A gente pode definir doença ou transtorno, ou ausência de uma doença ou transtorno, com um número de critérios diagnósticos. E isso pode ser separado de uma visão que a gente chama de categorial ou dimensional. Categorial é quando eu falo que ou eu tenho ou eu não tenho aquela condição. Por exemplo, não tem como eu ter um pouco de câncer. Ou eu tenho diagnóstico de câncer ou eu não tenho. Não tem um meio termo nessa história. Já uma condição que a gente chama de dimensional, ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Dimensional significa que todo mundo tem um pouco daquelas características. Mas se eu atingir um determinado ponto de corte, eu passo a ser chamado ou ser identificado por um transtorno. Enquanto se aquelas características ou elas são poucas, ou elas geram um prejuízo ou uma intensidade de sofrimento baixo, não necessariamente eu tenho aquela condição. Então vamos colocar a implicação prática disso no fato de que todo mundo acha que tem vários transtornos. Vamos pensar aqui o conceito, por exemplo, de TDAH. Dentro do TDAH existe uma queixa muito comum na vida humana, que é a desatenção. Se eu falar para você assim, Fermento, você conhece alguém que já esqueceu a chave de casa na pressa, ali na fechadura, ou já se atrasou para uma reunião porque se esqueceu, ou fez uma pergunta 2 vezes porque não lembrava a resposta anterior? Eu não tenho dúvida que 100% vai responder que sim. Exatamente. Eu acho que todo mundo que eu conheço, por sinal, né? Exatamente. E é para ser assim. Porque pontualmente na nossa vida a gente vai cometer pequenos deslizes que vão simbolizar ali uma desatenção. Agora imagina que se por outro lado eu te falo assim, Fermento, todo dia eu chego atrasado no trabalho, tomo bronca do meu chefe, apesar de acordar cedo. Minha namorada reclama que tudo que ela me conta eu tenho que perguntar a mesma coisa várias vezes. Eu sou uma pessoa que entrega um trabalho pela metade, eu faço uma prova de um lado da folha e esqueço de olhar se tem um verso. Eu já perdi ali a luz da minha casa porque eu esqueci de pagar. Eu começo a estar falando, talvez, ali de um nível de desatenção que não é mais todo mundo que tem naquele nível de intensidade, naquele nível de sofrimento. Então, talvez essa pessoa, se eu avaliar ela com muito cuidado, pode ser que eu encontre um diagnóstico. Então, por que todo mundo se identifica hoje com um transtorno? Porque as pessoas avaliam a característica sem se preocupar com a intensidade e nível de prejuízo. E a internet ela contribuiu muito para popularizar isso. Porque eu divulgo, por exemplo, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que são os autotestes diagnósticos. Eu digito lá no Google como saber se eu tenho TDAH. Aí vai aparecer ali pelo algoritmo ou pela inteligência artificial uma série de critérios aleatórios.
esquecimentos, dificuldade de cumprir prazos, tendência ao tédio. Aí eu começo a ler e falo assim, caraca, eu tenho tudo isso aqui. Então, eu tenho TDAH. Só que acabam sendo essas características justamente genéricas que qualquer pessoa se identifica. E aí que tá o problema. São características que, em maior ou menor grau, todo mundo pode ter. Então, o trabalho do psiquiatra e do psicólogo é entender o quanto isso te afeta e como isso te afeta. Porque se aquilo gera um prejuízo e um impacto significativo, eu posso estar lidando com um transtorno. Então, é natural as pessoas acharem que elas têm quase todos os transtornos mentais, porque se elas se baseiam em análises rasas, a gente começa a confundir. Mas a gente tem um terceiro problema aí também, que é o número de informações incorretas e imprecisas sobre diagnósticos. Se eu entrar em plataformas, por exemplo, de rede social, é muito comum eu encontrar pessoas, influencers, falando sobre como que elas identificaram um transtorno com características que não são do transtorno. Então eu já vi absurdos do tipo, olha o jeito que o TDAH sorri, um meme sobre isso. Não existe nenhuma evidência que um cara com TDAH sorri de um jeito diferente de uma pessoa sem TDAH. Aí começa aquela disseminação de fake news. Eu vi que tal pessoa falou que ela tem tal condição por causa dessa característica. Talvez nem faça parte ali dos critérios diagnósticos. Então é uma mistura disso tudo. Acesso ao conhecimento que de fato fez quem tem o diagnóstico buscar, banalização daquele conhecimento que é tirar ele do contexto ou dar informação errada, e o fato de muitos diagnósticos serem dimensionais, ou seja, todo mundo tem um pouco daquelas características, mas não é isso que importa. É o quanto que ela me prejudica e qual é o impacto daquilo na minha vida. Mas em algum nível, todo diagnóstico, ele nunca é 100% preciso, vamos dizer assim, por causa desses níveis diferentes. Então, vamos supor que seja uma pontuação de 0 a 10, né? Qual o teu nível de desatenção de 0 a 10? O meu nível é 7. Qual o teu nível de esquecimento de coisas aleatórias de 0 a 10? O meu nível é 6. Tá, mas quais são os prejuízos que tu teve na vida por causa disso? Às vezes tu não teve tantos prejuízos porque tu conseguiu adequar a tua realidade, né? Eu, por exemplo, eu sou diagnosticadamente bipolar, mas eu sou uma pessoa que conseguiu mitigar muito os malefícios da bipolaridade por ter aprendido a lidar com eles, né? Por entender o jeito que eu funciono e ter encontrado muitos mecanismos, inclusive na minha vida profissional, que fizeram eu lidar. Então, dependendo do olhar diagnóstico, a pessoa poderia olhar pra mim, não, tu tem as características e tal, blá, 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 mas tu não teve prejuízo, então tu não se enquadra. Então, sempre em alguma instância, esse diagnóstico ele vai ter um quê de subjetividade, dependendo do olhar de quem tá dando o diagnóstico? Não só de quem tá dando o diagnóstico, mas de quem tá contando aquele sintoma. A gente primeiro precisa pensar o seguinte, como você pontuou muito bem, não basta eu saber se você tem aquela queixa, mas como aquela queixa te afetou. Então, por exemplo, para eu mensurar um nível de desatenção, eu preciso de ouvir de você exemplos práticos de situações do seu dia em que a desatenção te impactou. Onde foi isso, quando, como, qual prejuízo que você teve. O problema aqui é que dentro da saúde mental, a gente estabelece algumas arbitrariedades que são espécies de ponto de corte para a gente poder definir o que é normal e o que é patológico. Porque se a gente não tiver uma certa arbitrariedade, eu não consigo definir mais nada. Por exemplo, se eu olhar lá os critérios diagnósticos de depressão, eu vou perceber que a tristeza ela é relatada como um sintoma que tem que estar persistente por pelo menos 14 dias. Então é tristeza persistente na maior parte do tempo por pelo menos 14 dias. Agora você concorda comigo que, e se eu tiver há 13 dias com sintomas de tristeza acompanhado de outros? Teoricamente, por um critério diagnóstico, eu não pontuo. Se eu tiver 14 dias e 1 hora, eu já pontuei para aquele critério diagnóstico. Sim. Então, os critérios diagnósticos, eles tentam organizar, mas eles acabam sendo muito reducionistas, porque eles precisam travar um determinado ponto de corte para eu falar que aquilo é normal ou não. Eu tenho um exemplo que talvez seja até mais claro da pessoa perceber a diferença, né? No DSM foi incluído o transtorno de pessoas que têm vícios em jogos, né? E o critério, salvo engano, diz que a pessoa tem que ter isso há pelo menos 1 ano. Cara, tem gente que baixa o tigrinho e em 3 meses perdeu a casa, a família, o carro. Essa pessoa tem problemas com jogos ou não? Às vezes ela nem sobrevive 1 ano, às vezes ela tira a própria vida em menos de 1 ano, né? Então, existem subjetividades, né, que acho que vai depender um pouco do tato da pessoa que tá
querendo dar aquele diagnóstico. Exatamente. Por isso que a gente tem hoje alguns modelos, como o ARDoC, que é um modelo americano, que tentam trabalhar uma perspectiva mais dimensional dos diagnósticos e que não seja tão 880 como é o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, porque são modelos mais reducionistas, na tentativa ali de simplificar para gerar uma forma de padronização. Eu acabo reduzindo a subjetividade do ser humano. Então, o que é critério diagnóstico baseado no DSM, para um, não se enquadra necessariamente para outro, ainda que o prejuízo do outro seja igualmente ou mais devastador. Então, nesse exemplo que você citou do transtorno de jogo, para mim não tem o menor cabimento eu contar um período de 1 ano para eu fazer uma intervenção ou para eu dizer que essa pessoa tem um transtorno, embora exista ali uma preconização de data. A gente tem que trabalhar um pouco mais essa subjetividade, senão a gente começa a encaixotar os sintomas de uma maneira muito reducionista. Mas hoje a gente é sempre uma linha tênue, né, entre a gente ser extremamente objetivo e criterioso com o diagnóstico e com os protocolos adequados de tratamento e a gente explorar demais essa subjetividade de maneira que fique incerto qual o protocolo a ser seguido. Eu vi um vídeo outro dia, cara, de um rapaz que decide fazer uma espécie de experimento social, assim, aquelas pessoas que têm dinheiro e um pouco de tempo para testar algumas coisas, né? E ele vai em diversos psiquiatras, isso nos Estados Unidos, que normalmente é mais criterioso com quem pode ser um psiquiatra e quem não pode ser, e ele relata exatamente os mesmos sintomas para todos os psiquiatras e ele recebe mais ou menos as mesmas perguntas de volta. Só que os diagnósticos e os tratamentos que ele recebe são simplesmente completamente diferentes. Então, ele relata exatamente os mesmos problemas e para um ele é depressivo, para outro ele é TDAH, para o outro ele é bipolar e ele reproduziu isso com assim, tipo, 20 psiquiatras e foram muitos diagnósticos diferentes. Qual é a solução para esse tipo de problema? A primeira coisa que a gente precisa entender é que não se faz avaliação de saúde mental com pressa. Eu não preciso saber apenas qual que é o sintoma que você tem, mas o contexto por trás daquele sintoma. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar que mostra o tanto que saúde mental é complexa. Vamos supor que eu chegue aqui e você é meu psiquiatra e eu falo para você o seguinte: eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu ajo muito no calor das emoções, eu tenho uma tendência a assumir risco. Só baseado nisso que eu te falei, eu vou presumir que eu esteja diante de um diagnóstico. Eu não estou falando de uma pessoa sem diagnóstico. Essas características que eu descrevi, elas estão presentes no TDAH, na bipolaridade, no transtorno de personalidade borderline. 3 condições completamente diferentes, mas que a clínica da impulsividade está presente nas 3. Então não basta você me contar que você tem isso. Eu preciso saber, isso é fásico ou isso é o tempo inteiro? Isso acontece quando você sofre uma experiência de rejeição ou abandono? Ou isso acontece independente de algum gatilho? Isso parece uma característica sua de sempre? Ou é algo que surgiu depois de alguns anos da sua vida? Quem convive com você te descreve como? Quais ambientes isso te afeta? É no trabalho, é no estudo, é nos relacionamentos ou em mais de uma dessas esferas? Que aí eu começo a dimensionar melhor. Por exemplo, o transtorno bipolar, ele tem uma fase de impulsividade num contexto de uma hipomania ou mania. O TDAH, ele é impulsivo ao longo da vida, de uma maneira mais constante. O borderline, ele tem tendências impulsivas muitas vezes para se sentir vivo ou para lidar com sensações de tédio ou uma sensação crônica de vazio. Claro que o que eu estou dando de exemplo aqui ainda assim é reducionista, porque tem muito mais elementos para a gente olhar, mas é uma exemplificação clássica de como que uma mesma queixa ela pode estar sendo apresentada em áreas muito diferentes. Mas aí eu vou trazer um outro ponto para você que é obscuro, que tem atrapalhado muito a vida dos profissionais de saúde. Da mesma forma que o acesso à informação foi muito positivo e muitas pessoas hoje buscam avaliação de saúde graças à disseminação de informação, muita gente traz isso para o psiquiatra de uma forma tendenciosa, do tipo, eu leio ali mais ou menos quais são os critérios diagnósticos de TDAH e eu descrevo para o psiquiatra de um jeito muito bonitinho, uma figura de livro. Claro que um profissional bem treinado, ele consegue entender se esse paciente está simulando ou se ele tem um potencial ganho secundário de descrever daquela forma, ou mesmo que por ingenuidade ele está me contando porque ele entendeu daquela maneira. Mas eu também tenho que tomar cuidado com o fato de que o paciente pode me relatar de uma maneira tendenciosa. Se eu me identifico afetivamente com o diagnóstico de TDAH, eu posso até não te contar, mas aquilo vira um grude na minha identificação. Às vezes eu já saio falando para os outros que eu tenho TDAH. Eu tô cansado de ver pessoas na rua, assim,
a meu TDAH fez isso comigo. A pessoa nunca foi num profissional de saúde. Então ela já relata a própria queixa descrevendo como que seria numa pessoa com TDAH, que não necessariamente é a condição que ela tem. Mas tu acha, por exemplo, adequado